Sabe quando a gente vai pedir um carro por aplicativo e o preço tá lá em cima? A primeira coisa que vem à cabeça é culpa do algoritmo, né? Mas e se eu te disser que às vezes por trás dessa tarifa dinâmica não tem nada de tecnologia, e sim um golpe bem planejado? Pois é, quem nunca passou por isso, né? Você precisa ir para algum lugar, abre o aplicativo e, de repente, a corrida que costuma ser R$ 10 está custando 30. E o pior, não está chovendo, não tem trânsito, nada. O que é que explica esse susto? Então, lá no Ceará, foram atrás dessa resposta. E o que a polícia descobriu foi que não era um pico de demanda de verdade. Era, na verdade, um esquema super bem articulado para enganar o sistema e, claro, todo mundo que pediu uma corrida. Tá, mas como é que eles conseguiam fazer isso? Como se hackeia o algoritmo de uma gigante da tecnologia? Vamos mergulhar agora nos detalhes de como essa tarifa fantasma era criada. O esquema era genial, de um jeito meio torto. Funciona assim. Primeiro, os motoristas combinavam de se encontrar em lugares com pouco movimento. Aí todo mundo ficava offline ao mesmo tempo. Isso já criava uma falsa impressão de que faltava carro na região. O passo seguinte, eles pegavam um monte de celulares extras, pediam várias corridas falsas e logo em seguida cancelavam todas de uma vez. Pro algoritmo, essa bagunça toda só queria dizer uma coisa: tem gente demais querendo corrida aqui. E o resultado? O preço ia para a lua. E por que ter todo esse trabalho? Bom, dinheiro. A matemática é simples e bem lucrativa. Imagina uma corrida que normalmente custaria R$ 8. Com o golpe, o sistema gerava um bônus de tarifa dinâmica de R$ 22. No final, o motorista recebia os 8 do passageiro, mais os 22 do bônus, ou seja, R$ 30 no bolso. É mais que o triplo do valor original. Compensa muito, né? Claro que uma hora a casa ia cair. Uma prática dessas não ia ficar escondida para sempre. E foi aí que a polícia entrou em cena para começar a desmontar todo esse esquema. O estopim foi no dia 31 de março de 2024. Depois de várias denúncias anônimas e reclamações de passageiros, a polícia foi investigar uma concentração bem suspeita de motoristas em Aquirás, uma cidade perto do Porto das Dunas, um local super estratégico, justamente por não ter tanto movimento. E se liga no que a polícia encontrou com eles: 14 celulares. Isso mesmo, 14. Esse número já mostra que não era um negócio improvisado, eram as ferramentas de trabalho do golpe, usadas para criar contas falsas e simular toda aquela demanda que não existia. A acusação foi pesada, viu? Crime contra a ordem econômica. Isso é bem mais sério que uma simples fraude. Basicamente significa que concorrentes, no caso os motoristas, se uniram para combinar preços e manipular o mercado só para eles ganharem mais. E isso é totalmente ilegal. Nessa operação, um motorista foi preso em flagrante, o Francisco Talisson de Oliveira Varela. E no depoimento dele, ele abriu o jogo. Confessou que criava as corridas falsas para enganar o algoritmo da Uber e ainda disse que isso era algo bem comum entre os motoristas ali da região. Mas a história não para por aí. A investigação começou a revelar um lado ainda mais sombrio. Não era só sobre ganhar dinheiro fácil. Existia um padrão de crime e até de violência envolvido nisso tudo. Olha só essa linha do tempo que mostra que o problema já vinha de longe. Em agosto de 2023, 15 motociclistas foram presos pelo mesmo motivo em Aquirás. Um mês depois, um motorista denunciou que foi ameaçado por um grupo porque não quis entrar no esquema. A prisão de março de 2024 só confirmou que o golpe não só continuava, como estava crescendo. E essa coação era bem real e assustadora. Um trecho do boletim de ocorrência de um motorista que foi ameaçado diz o seguinte: ele foi abordado por um motociclista com a exigência de desligar o aplicativo para não interferir na dinâmica da região. Quando ele se recusou, o primeiro motoqueiro chamou outros colegas para pressioná-lo. Quer dizer, era um nível de intimidação e organização que lembra uma máfia. Diante de um cenário tão grave, como é que as empresas de aplicativo e as associações de trabalhadores reagiram? Vamos ver agora o que cada um disse. A Amobit, que fala em nome da Uber e da 99, foi bem direta. Em nota, disse que as empresas não autorizam nenhuma prática para manipular preços e que tem sistemas para pegar quem faz isso. E a punição? Banimento da conta. Além disso, afirmaram que colaboram com as investigações da polícia. A Associação dos Motociclistas, a AMOT-CE, também se manifestou. Fizeram questão de dizer que essa manipulação de tarifas não representa a grande maioria dos trabalhadores, que são honestos. Eles condenaram a prática até para proteger a imagem da categoria toda. Mas o que mais chama a atenção é o silêncio. A Associação dos Motoristas de Aplicativo de Carros do Ceará, a AMAP,
Quando foi procurada, preferiu não comentar. A justificativa? Questões de segurança. Essa recusa em falar, citando segurança, diz muito sobre o medo e a pressão que devem existir ali dentro. No fim das contas, toda essa história deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, uma reflexão que vai muito além de uma simples corrida. Em um mundo onde um algoritmo define o preço de quase tudo, quem é que está de fato no controle?